Bem-vindos, Irmandade querida, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Primeiramente, muitas pessoas aí têm dúvida se Adão, né, e Eva se perderam, né? Se eles foram para o inferno, se eles vão ser condenados na volta do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas têm dúvidas e tem outros que fazem interpretações totalmente errôneas, né? Erradas. E leem a Bíblia e falam aquilo do seu coração. Primeiramente, nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, entendimento, né? A luz, a guia que vem do alto, para que a gente possa falar dessas coisas. O nosso Deus, depois que Ele fez o mundo, né? Fez as florestas, as árvores, fez o homem também, e aí Ele deu uma ordem para o homem. Vamos ler. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Esse trechozinho aqui pequeno que diz assim: no dia que comeres, certamente morrerás, muitos aí inventam uma bola de neve e dizem o seguinte: mas como é que ele comeu e não morreu na hora? Então está falando que ele morreu espiritualmente. Tudo bem. Mas também pode ser o seguinte, né? Vamos analisar, vamos fazer uma lógica. No dia que comeres, certamente morrerás. Morrerás no futuro. Né? Certamente vai morrer no mesmo momento. A palavra não quis dizer isso. Então você pode ter essas duas interpretações, né? Certamente no dia que comeres, não terás mais a vida eterna. Como tinha lá, né? Eles tinham uma vida eterna. Eles comiam da árvore da vida. E tinha a árvore do bem e do mal. Então Deus falou: vocês podem comer da árvore da vida para vocês não morrer, ficar eternamente vivos, ter a imortalidade. Mas se comer dessa árvore, certamente morrerás. Morrerás como? É claro, como ser humano. Vai envelhecendo e vai morrer. E naquele tempo vivia 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. Não é isso? Adão viveu 900 e poucos anos. Aí a serpente, né? O inimigo, né? Veio fantasiar de serpente lá e cochichou no ouvido da Eva o seguinte. Vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que aqui Eva diz o seguinte, que não é para comer e nem tocar. Se tocar também morreria. Então não está falando de sexo, muita gente aí, o sexo, Adão e Eva, o pessoal que é o inimigo, igual fez com a serpente, o inimigo lança muitas pessoas aí para pregar heresias, coisas de demônio. Não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Não, vocês não vão morrer. Vocês vão compreender o bem e o mal. Mas só que ela esqueceu de dizer o seguinte: aí sim, depois vocês não vão mais ter imortalidade. É isso que quis dizer. Mas qual foi o castigo que Deus deu para Adão e Eva? Vamos ler. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É bem aqui que Deus está falando que a mulher será submissa ao homem por causa desse pecado, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comerdes da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Veja que Deus castigou a serpente, né? Castigou a mulher, disse que a mulher ia dar
a Luísa crianças com dores, ia ser dominada pelo marido, né? O desejo dela seria para ele, e ao homem castigou ele também para ele ter que trabalhar para poder comer, que lá era tudo farto, né? No paraíso, mas agora ele tinha e a terra ia dar espinhos e abrolhos, formigas, todo tipo de coisa ruim também daria, e ele seria fadigado na labuta do dia a dia, não é isso? Mas aí ele não falou nada que ia para o inferno, não falou nada da parte espiritual, não falou nada que agravasse a alma, o espírito de Adão. Falou do pecado carnal. E disse o seguinte: tu é pó e ao pó voltarás. Então está falando do corpo, não falou do espírito. E o teu espírito irá para o inferno. Deus não falou nada disso. O castigo dele foi na carne, para que ele sentisse a dor. Aí é o seguinte, aí Deus olhou e disse o seguinte: olha, já que Adão e Eva estão sabendo do bem e do mal, assim como nós, vamos expulsar do paraíso. Vamos ler. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o castigo de Deus para Adão foi o seguinte: vai sair aqui do paraíso para não alcançar o fruto da árvore da vida, né? Que a pessoa não viver eternamente. O castigo dele foi esse, que ele não ia mais viver eternamente, que ele ia lá lutar na terra e certamente morrerá nela, né? Ele foi feito da terra, voltaria para a terra. E para não dizer que Adão e Eva se separaram de Deus, né? Como muitos pensam ainda que ele se separou de Deus, porque Deus tinha lançado eles fora. Olha só que Eva, quando ela dá a luz a Caim, olha o que ela diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu a luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Meus amados, é bem claro, Eva disse: eu alcancei do Senhor um filho, um varão. Então eles ainda cultuavam, tanto cultuavam que passaram para Caim e Abel, o cultuar a Deus. Caim cultuava a Deus de um jeito medíocre, e Abel cultuava a Deus de um jeito na comunhão, né, no espírito, em verdade. Se por acaso Adão e Eva tivessem abandonado a fé, eles iam passar para os seus filhos. Agora imagine também, uma lógica: Deus ia fazer o primeiro casal na terra e depois lançar no inferno, meus irmãos. Imagina. O pecado deles foi tão grave assim. O pecado deles foi de quê? Não foi nem de comer o fruto, foi da desobediência. Quando Deus fala o seguinte, a Eva disse para a serpente: ó, a gente não pode comer nem tocar. Se tocasse também morreria. Morreria o corpo, não ia viver eternamente. Entenda, você que tem um pensamento diferente. Então, ia morrer espiritualmente, mas não ia mais viver eternamente. Agora imagine, será que Deus ia pegar o primeiro casal que ele fez com suas próprias mãos, ia jogar no inferno junto com o diabo, né? Lógica, né? Tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês guardem em seu coração, para quando alguém vier perguntar e falar alguma, como diz por aqui, alguma besteira, você tenha isso na sua mente. E Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz de Deus.